Essa é uma maçã. Eu sou o Daniel. Bem-vindos ao quinto nível de prazer. Então hoje a gente vai falar aqui como a gente começou desde a semana passada, do quinto nível de prazer, né? Como vocês devem adivinhar, o quinto nível de prazer nada mais é que o nível material. Tudo aquilo que os nossos sentidos conseguem alcançar, né? Mas aí vem aquela pergunta, peraí, mas religião, prazeres materiais não são incompatíveis em tese? Não, de jeito nenhum, muito pelo contrário. O Tratado Kiddushin do Talmud de Jerusalém, ele termina o tratado, nas últimas duas linhas diz a seguinte fala, que quando chegarmos no tribunal celestial, então seremos questionados, né, com a nossa vida sendo revista, seremos questionados por todos aqueles frutos que estavam disponíveis nesse mundo e não foram experimentados, obviamente frutos permitidos. Então, o judaísmo, na verdade, incentiva você a experimentar esse mundo, a você provar dos prazeres que Deus criou aqui. Agora, tem aquela pergunta essencial, mas qualquer um, mas qual o problema? E se eu quiser pular de paraquedas, isso está de acordo com o que o judaísmo pensa sobre prazer material? Sim, sem dúvida, não tenha dúvida nenhuma. A gente está falando aqui de todo tipo de prazer material. E é lógico, o prazer material, ele tem um aspecto muito interessante. Quanto mais você experimenta, né? Quanto mais você consegue identificar quais as diferenças entre um e outro, mais você aproveita. Então, se você entra naquela brincadeira assim, você quer trocar um sanduíche por um passeio pela Ferrari? Sim! Muita gente vai, né? Obviamente vai querer. Então, quanto mais você consegue distinguir aqui entre um prazer material e outro, mais a gente consegue visualizar aqui qual que é o valor de cada um deles, né? Agora, assim da mesma maneira que eu disse semana passada, que existem regras, obviamente, né? Que a gente precisa se esforçar, em primeiro lugar, para conhecer cada um deles, né? E saber o que é bom pra gente, o que não é. Da mesma forma, existe uma limitação, existe uma falsificação que a gente acaba tendo que passar, né? E a gente tendo que dizer que a gente não quer essa falsificação. Qual que é essa falsificação? Então, vou dar um tempo para vocês pensarem. Qual seria? Muito bem, essa é muito fácil, hein? A falsificação do nível de prazer material é o excesso de nível de prazer material. Então, quando você acha... se você sai na rua aí perguntando para as pessoas... me fala um prazer, me diz um prazer. As pessoas, com certeza, 90% delas vão dizer que o prazer está dentro desse nível, né? Vão falar assim, sair com uma garota bonita, vão falar sobre comer uma comida gostosa, vão falar sobre uma viagem ou coisas do gênero, né? E então as pessoas infelizmente passam a vida toda delas, tá, restritas a esse nível. Então a falsificação desse nível, aquilo que impede a gente de visualizar coisas maiores, coisas que dão mais prazer pra gente, é justamente o prazer em si, né? O excesso de prazer. Então, como a gente diz, tem aquele comercial de cerveja que fala, né? Aprecie com moderação. Essa é a ideia aqui. A ideia é você sempre ter uma limitação, ter regras, tá? Porque só assim você consegue aproveitar. Algumas pessoas, quando você fala em limitações, em regras, em certos... uma disciplina, as pessoas sempre ficam com o pé atrás. Mas regras são uma coisa muito positiva porque ajudam você a aproveitar o máximo potencial daquilo que você se propõe. Se você for jogar futebol com seus amigos e você colocar num campo de futebol 3 gols, né, com certeza
pessoal não vai chamar de futebol? Botar 5 times, ou botar 8 juízes, ou botar 3 bolas simultaneamente. Isso não é futebol. Por quê? Futebol tem regras. Então a regra é o que define o futebol. Se não for dentro dessas regras, não é futebol. Chama do que você quiser, mas não é futebol. E se tornou o esporte mais popular do planeta justamente por causa dessas regras, né? Então, da mesma forma que existem limitações, você sabendo aproveitar essas limitações, você vai conseguir aproveitar o máximo daquilo que essas regras se propõem. Então, da mesma forma, você está falando aqui em prazeres materiais, né? Você tem, dentro do judaísmo, dentro da Torá, você tem determinadas limitações para esses prazeres materiais. E quanto mais você puder aproveitar isso dentro das regras, mais você vai apreciar isso. E, obviamente, sempre pensando que existem níveis maiores de prazer. A gente ainda tem 4 pela frente. Imagina você, 4. Lembra que eu te falei, semana passada, sobre viajar na rabeira do avião? Então você, obviamente, não quer viajar na rabeira do avião, você quer experimentar os outros níveis também. E os prazeres são sempre acumulativos, tá? Pensa nisso. Quando eu estiver falando semana que vem dos prazeres do 4º nível, então isso inclui também os prazeres do 5º, tá? Retroativamente falando. Agora, então eu deixo aqui para vocês lição de casa para pensar qual é o nível, quais são os prazeres de 4º nível, prazeres de 4ª classe aqui que a gente está falando. E como uma dica, vou deixar para vocês, tem coisas que, como diz o cartão de crédito, tem coisas que o dinheiro não compra, né? Então pense um pouquinho sobre isso. Semana que vem a gente vai falar um pouquinho sobre esse nível de prazer. Muito obrigado, Shabbat Shalom e até a próxima.